Meninos e meninas, saudações! Eu sou o professor Juvenício Santos, vocês já sabem disso, não precisa falar de novo, e a gente vai dar continuidade aí ao estudo da Lei 11.091, o plano dos cargos dos servidores técnico-administrativo em educação, e esse plano de cargos aí será, em breve, o nosso plano de carreira, beleza? Beleza. Isso aí vai depender só da gente, só vai depender um pouquinho do esforço da gente, beleza então? Beleza. A aula passada a gente falou até o artigo 8º, não foi? Artigo 8º, e agora a gente vai para o artigo 9º. Tá? O artigo 9º, ele vai falar para a gente a respeito do capítulo 5, que vai falar do ingresso no cargo e das formas de desenvolvimento dentro desse cargo, né? Então, beleza, vamos lá. Artigo 9º, o que é que diz? Vamos à leitura e depois a gente vai para o nosso quadro virtual e faz a nossa pequena interpretação. Beleza, então? Fechado assim? Combinado? Tranquilo. Então vamos lá. O ingresso nos cargos do plano de carreira far-se-á no padrão inicial do primeiro nível de capacitação do respectivo nível de classificação mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas a escolaridade e experiência estabelecidas no anexo 2 desta lei. Beleza? Beleza. Vamos retornar para cá para o nosso quadro virtual, o nosso OneNote, e a gente vai detalhar o que é que esse artigo diz pra gente. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, cadê nível de classificação? Pode ser esse aqui mesmo? Pode. Eu vou descer, vou ver se eu consigo descer isso aqui um pouquinho, vou ampliar minha tela para ficar bonita. Tranquilinho. Vou descer isso aqui um pouquinho. Vou copiar essa formatação, porque eu quero que a letra saia nesse tamanho aqui, para ficar boa a visualização. Vou jogar cá em cima, vou trazer para aqui assim, tranquilinho. Então vamos lá, né? Esse é o artigo 9º, ART 9º, ponto. A gente vai falar aqui o artigo 9º vai dizer para a gente que o servidor, quando ele ingressar, né? O servidor que ingressar, né? O servidor que ingressar nos cargos desse plano, né? Desse plano de carreira, tá? Ele vai entrar, né? Primeiramente ele vai entrar. Deixa eu dar mais um enter para eu lá descer um pouco mais. Pronto. O servidor que ingressar nos cargos desse plano de carreira, esse artigo 9 vai dizer pra gente que ele vai entrar, né? Ele vai entrar no padrão inicial 1, tá? Do primeiro nível de capacitação, nível de capacitação, beleza? Do respectivo nível de classificação. Professor, você disse um bocado de coisa aí, mas eu não entendi nada desse negócio aí, desse nível de classificação e desse nível de classificação. Deixa eu diminuir um pouquinho a letra aqui, que a gente vai traduzir em miúdos, tá? Vamos traduzir esse trem em miúdo aqui para poder ficar mais fácil. Tá, tamanho 32, dá pra gente visualizar bem, né? Então vamos lá. O artigo 9º diz pra gente que o servidor que ingressar nos cargos desse plano de carreira, ele vai entrar no padrão inicial 1 do primeiro nível de capacitação do respectivo nível de classificação. Lembra que na aula passada a gente falou desses níveis de classificação e desses níveis de capacitação aqui? A gente vai traduzir isso aqui da seguinte forma. Lembrando que a lei vai dizer pra gente que existem 5 níveis de classificação. Eu vou marcar aqui para você visualizar daí, tá? São 5 níveis de classificação. A, nível B, nível C, nível D e nível E. Nível C, nível fundamental, nível D, nível médio ou técnico, e nível E, pessoa que tem nível superior. Esse nível A e B eu ainda não descobri o que é, quem é, mas eu acho que deve ser os diretores, enfim, talvez seja, né? Os reitores, enfim. Dentro desse nível de classificação, tá? Na classe A, por exemplo, o servidor ele tem 4 níveis de capacitação, tá? O que é que esse artigo 9 está dizendo para a gente? Ele está dizendo para a gente que quando o servidor entrar, né, por exemplo, eu vou para a realidade da gente.
Quando a gente entrar aqui no nosso concurso aqui de nível médio, ou nível superior, ou nível fundamental, quando a gente entrar no nível que a gente quer, a gente vai entrar numa classe dessa aqui. Por exemplo, nível fundamental, classe C. Quando eu entrar na classe C, o artigo 9 está dizendo que a partir do momento que eu entrar na classe C, automaticamente eu vou estar nesse nível aqui, ó, no primeiro nível de capacitação. Veja que eu não vou precisar fazer nenhum curso de capacitação para já ir para o nível 1. Eu só vou passar para o nível 2 se eu fizer curso de capacitação com aquelas horas lá definidas na tabela, tá? Mas o que esse artigo 9 está dizendo para a gente é que o servidor que ingressar nos cargos desse plano de carreira, ele vai entrar no padrão inicial 1, tá vendo aqui? Padrão inicial 1 do nível de capacitação. Qual é o padrão inicial 1 do nível de capacitação? O nível de capacitação são esses aqui, tem 4 níveis. O padrão inicial 1 é esse aqui, ó. O primeiro nível de capacitação aqui. Beleza? Beleza? Tranquilo, tranquilo? Pronto. Esclareceu aí, a gente vai retornar para cá de novo, porque ainda tem mais coisa que a lei fala pra gente no artigo 9. Ele vai falar que vai ser mediante concurso público, tá? Aí eu vou colocar 2 pontinhos aqui, ó. Mediante concurso público. E aí, meus amigos, esse plano de carreira ele já traz uma característica importantíssima acerca do concurso público. Eu acredito que você já tenha estudado o que é um concurso público. Será aquele de provas ou de provas e títulos, tá? Terão um período de validade por no máximo até 2 anos, por até 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. E aí, essa lei vai trazer pra gente de novo que aí o ingresso nos cargos desse plano de carreira, tá? Vai ser ali no padrão inicial 1 do nível de capacitação, do respectivo nível de classificação, tá? E aí ele vai dizer mediante concurso público. Não é qualquer pessoa que vai entrar na administração lá que vai já participar, já vai entrar nesse nível 1 de capacitação. Não, é para a pessoa que entrar mediante concurso público, e aí ele traz a característica interessantíssima do concurso público. Isso aqui cai. É uma questão juninha para quem está estudando direito administrativo para concurso público. É uma questão nível 1, né? Não é um nível avançado, é um nível básico, a pessoa tem que saber. Tá? O concurso público, mediante concurso público de provas, olha a característica, ou provas e títulos. Tem um acento no títulos. Provas ou provas e títulos. Veja que aqui tem uma conjunção e, tá? A conjunção e, para quem está estudando raciocínio lógico, isso significa dizer que para ter validade tem que ser os dois. Provas e títulos. Somente prova, pode ser somente prova? Pode, porque cá em cima está dizendo para a gente provas. Ou provas e títulos. Isso quer dizer que não pode ser o título sozinho. Tá? A prova pode ser sozinho porque ele diz aqui, provas ou, tá? Se esse for verdade, ou o de cá for verdade, está valendo. Ou seja, pode ser provas, somente prova, ou provas e títulos. Ou seja, prova mais título. Os dois juntos, título. Os dois juntos. Tá bom? Então, mediante concurso público de provas, que é esse que a gente vai fazer, aquela prova assertativa de 5 alternativas, você vai marcar A, B, C, ou D ou E. Ou para aquelas pessoas também que fazem concurso para nível superior, tá? Comumente o título é cobrado mais para nível superior. Não quer dizer que seja exclusivamente para nível superior, mas é cobrado mais para nível superior, tá? Então, a prova de títulos nada mais é do que aquela pessoa que tem uma vasta experiência na área, a pessoa que tem especialização, a pessoa que tem um mestrado na área, a pessoa que tem um doutorado na área. Isso é os títulos. A experiência profissional e a formação continuada do servidor, tá? Então, mediante concurso público de provas e título, e aí eu já trago uma outra característica do concurso público, o prazo de validade. Eu já pergunto qual é o prazo. Não é a lei que está trazendo agora, mas em outro lugar já tem isso. Por isso que eu estou trazendo aqui para a gente já revisar. Qual o prazo? Eu vou botar a interrogação. Qual é o prazo do concurso público? A lei vai dizer para a gente que o prazo é de até 2 anos. Até 2 anos. Podendo, veja bem, podendo, não é regra, pode ser ou não, é uma faculdade, é um facultativo essa questão aí, tá? Podendo ser
prorrogado por igual período. Aí já tem uma outra questão de novo. Quando eu digo lá, podendo ser prorrogado por igual período, aí o cara diz, bom, é de até 2 anos, então por igual período vai ser sempre mais 2 anos? Não, tome cuidado com isso. Por exemplo, o concurso público ele pode valer 6 meses. Tá? O concurso público inicialmente tem uma validade de 6 meses. Beleza? Esse concurso público ele pode ser prorrogado por igual período. Vai ser igual período aos 2 anos ou aos 6 meses? É igual período ao valor inicial do concurso. Se eu estou dizendo que ele tem uma validade de 6 meses, ele vai prorrogar por mais 6. Se ele tem validade de 1 ano e 6 meses, ele vai prorrogar por mais 1 ano e 6 meses. Se ele tem uma validade de 2 anos, ele vai prorrogar por mais 2 anos. Ele vai ser prorrogado por igual período que foi estabelecida a validade do concurso. Tá? Agora, não pode ser mais de 2 anos. O prazo máximo da validade de um concurso público é de 2 anos. E aí já tem uma outra informação de novo. Muitas vezes a gente se confunde, né, com um concurso que vale 2 anos, né, essa validade de 2 anos do concurso, e tem outro concurso que é um reda temporário também que vale 2 anos. Como é que funciona isso? Na verdade é o seguinte, o concurso temporário é o período que você vai ser contratado, você vai ficar contratado por no máximo aquele período. Quando é concurso efetivo, que é esse que a gente está estudando agora, a validade não quer dizer que é quando você passar, você só vai ficar 2 anos lá, não. Ou 1 ano e 6 meses, dependendo da validade. Não, não quer dizer isso. Quer dizer que a instituição pode te chamar dentro desse período aí. Ela tem esse tanto de tempo para convocar todas as pessoas que passaram no concurso. São características diferentes. Um REDA, que tem validade de 1 ano, que pode ser prorrogado por igual período. Isso aí, já que é temporário, vai ser exatamente para aquela pessoa que ser convocada, que entrar no exercício lá, ela vai ficar contratada por aquele período. Diferente do nosso concurso efetivo cá. Tá? A gente entrando nesse concurso efetivo, a gente vai ficar lá para o resto da vida. Se passar, né, no estágio probatório e tudo mais. Mas a instituição que está promovendo o concurso, ela tem aquele prazo, tá, para te chamar. Aí se passar aquele prazo e não te chamar, aí o que você faz? Você tem direito subjetivo à nomeação. Então você vai ao Ministério Público, né, e entra com um recurso lá e eles têm a obrigação de te chamar. Se você ficou dentro do número de vagas, você vai ser chamado. Mas o prazo será o que o edital estabelecer. 1 ano prorrogado por mais 1, 2 anos prorrogado por mais 2, 6 meses prorrogado por mais 6, tá? Sempre prorrogado pelo prazo que foi inicial, tá? Se o concurso vale 6 meses, vai ser prorrogado por igual período, os 6 meses. Beleza? Beleza. Boa revisão, né? A gente agora vai voltar para o slide cá, que tem mais coisa pra gente, né? A gente vai para o parágrafo 1º desse artigo. O que é que diz o parágrafo 1º desse artigo? O concurso referido no caput deste artigo poderá ser realizado por áreas de especialização, organizado em uma ou mais fases, bem como incluir curso de formação conforme dispuser o plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira. Como é que a gente traduz isso daí? Como é que a gente interpreta isso daí? Vamos retornar para cá de novo, para o nosso quadro virtual. Quadrinho virtual, esse aqui. Deixa eu descer aqui para a gente não se perder nas informações. Vou descer um pouquinho mais. Então vejam bem. O que é que esse parágrafo está dizendo para a gente? Ele está falando que o concurso, né? Concurso referido no caput do artigo. O que é o caput? Você sabe o que é caput do artigo? Caput do artigo pode ser traduzido como cabeçalho. Vou colocar aqui embaixo. Caput é igual a cabeçalho. É igual a o texto, né? O corpo do texto daquele artigo, né? Corpo do texto do artigo. O conteúdo do texto, né? O conteúdo do texto do artigo. O que o artigo está tratando. Isso chama-se caput do artigo. Tá? O texto do artigo. Beleza? Então ele diz, o concurso referido no caput do artigo. Que concurso é esse que ele está falando? O concurso de quê? Provas ou de provas e títulos. Tranquilo? Provas ou de provas e títulos. Tá bom? Esse concurso aí, ele poderá
né, ele poderá ser realizado por dois pontos. Deixa eu descer isso aqui para não apertar a mente da gente aí, não confundir a mente da gente. Veja, primeiro eu vou chamar logo a atenção de vocês para isso aqui, ó. Poderá. Poderá é um verbo facultativo. Poderá não é um verbo exclusivo. Isso aí não quer dizer que está dando obrigação da instituição pública, da Instituição Federal de Ensino, realizar o concurso por áreas de especialização. Não, ela está dizendo que ela pode realizar. É uma faculdade, pode ou não. Fica a critério dela. Tá? Quem vai definir isso não é eu, não é você. É ela quem vai definir. Então, poderá, né, ser realizado por área de especialização. Essa é a informação que a gente tem. Poderá ser, né, realizado por área de especialização. Aí vai dizer também organizado, né? Vou botar aqui abreviado. Organizado em uma, na verdade, né? Ou mais fases, tá? E ela diz também que podendo incluir, né, curso de formação. Beleza? Beleza. Eu vou exemplificar. Mas antes de exemplificar, eu vou fazer um negócio aqui para ver se você está prestando atenção na aula. Para fazer um bolo, você precisa colocar açúcar, colocar chá, não sei o que lá, uma colher de sopa, de tudo mais. Tá, voltei. Eu fiz isso para ver se você estava prestando atenção na aula ou se estava disperso aí. Se você estava prestando atenção na aula, comente aí embaixo. Professor, no meio da aula, falou uma receita de bolo lá. Isso para ver se o aluno que estava assistindo a aula estava disperso ou não. Deu risada, não foi, sacana? Deu risada agora. E mais risada você vai dar quando você passar na prova, né? Parabéns, quando passar. Agora não. Agora tem que estudar um pouquinho mais. Então vamos exemplificar isso daqui, né? Suponhamos, né, que a Instituição Federal de Ensino, né, vai promover um concurso público para um professor de educação especial. Beleza? Beleza. Um professor da educação especial pode ser qualquer licenciado. Pode. Mas a instituição vai dizer, não, ele pode ser qualquer licenciado, mas que tem uma especialização na área de educação especial. Tá? Então, o plano de carreira está dizendo para a gente que a instituição poderá, né, realizar o concurso de provas ou provas de título por área de especialização. Tá? Exigir que a pessoa que vai ingressar tenha uma especialização específica na área, né, que ele vai concorrer. Por exemplo, a educação especial precisa ter um conhecimento mais específico em relação... E vai dizer mais para a gente que esse concurso, né, esse processo seletivo, ele pode ser organizado em uma ou mais fases. Por exemplo, quem está acostumado a fazer concurso de nível superior já está acostumado com isso. Sempre tem mais de uma fase, né? Principalmente se for para a área do professor, principalmente. Né? Vai ter a prova normal, aquela lá que a gente vai fazer, marcar as questões, né? Quem acertar mais ficar dentro do número tal. Vai ter uma redação que vai ser corrigida também. Depois que fizer isso, tem outra etapa, uma etapa chamada a aula prática. Tá? O professor vai ser avaliado para ver se tem uma didática boa, para ver se está bom para dar aula. Depois disso, pode até, né, não é obrigado, mas pode até acontecer entrevistas, tá, com esse professor. Então, por isso que a lei vai dizer para a gente que é uma ou mais fases. A primeira fase, a prova. A segunda fase, a prova de título. A terceira fase, né, a aula lá de didática. Enfim, depois entrevista. Pode, não tem problema. Não vai ser regra, não vai ser sempre. Mas a lei está dizendo para a gente que poderá. Tá bom? Então, prestou atenção aqui nesse verbinho aqui? Poderá. É um verbo facultativo, não é obrigatório. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Podemos retornar para cá de novo? Podemos. Podemos? Podemos. Enfim. Vamos retornar. Depois a gente vai ter o parágrafo 2º. O que é que o parágrafo 2º vai dizer para a gente? O edital definirá as características de cada fase do concurso público, os requisitos de escolaridade, a formação especializada e a experiência profissional, os critérios eliminatórios e classificatórios, bem como eventuais restrições e condicionantes decorrentes do ambiente organizacional ao qual serão destinadas as vagas. Vejam bem, esse parágrafo 2º é um parágrafo bom. É um parágrafo que diz respeito àquilo que a gente já está acostumado a ver.
o edital, o que é, ele está falando aqui as atribuições de um edital, tá? O que é que vai conter em um edital, tá? Isso aí pra gente não é estranho, tá próximo do vocabulário da gente, a gente já vê isso na prática quando a gente abre o edital lá, aquele material em PDF, bonitinho, arrumado, estabelecendo todas as normas e critérios que o processo seletivo vai observar. Nível de escolaridade, dia da prova, quem pode se inscrever, grau de escolaridade para cada nível, tá? Funções que cada nível, que cada cargo vai desenvolver, tá? O prazo de validade. Essa é uma parte que toca um pouquinho a gente, porque a gente está nessa fase agora. Analisou o edital, se inscreveu, o edital trouxe para a gente os conteúdos que a gente tem que estudar para fazer a prova, mostrou lá os cargos que tem, a exigência que tem para cada cargo, se você se adequa àquelas exigências, você pode fazer nível fundamental, nível médio, nível superior. Então, essa parte aqui da lei é uma parte que está próxima do dia a dia da gente, da nossa realidade. Então, por isso, eu vou trazer aqui detalhadamente o que é que esse parágrafo 2º está dizendo para a gente. Ele vai falar do edital. Ele vai falar, na verdade, da atribuição de um edital. Tá? O edital, ele vai dizer, edital. Pronto. Definirá, tá? Vai definir aqui, deixa eu ver quantas características o edital vai definir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 características. Tá? Definirá, vou botar aqui a 06 características. 2 pontos. A primeira delas, vou colocar aqui, é característica de cada fase do concurso. A primeira, tá? Característica de cada fase do concurso. Por exemplo, concurso, a primeira fase, prova, que sempre é assim, na maioria das vezes. Primeira fase, prova, com tantas questões, com 5 questões cada questão, cada alternativa, né? Com 5 alternativas cada questão, né? A, B, C, D, E para o candidato marcar. Se for CESPão, né? O CESP já é certo ou errado, vai estabelecer isso, tá? As características de cada fase do concurso, vai ter depois uma entrevista, vai ter depois uma para as pessoas que vão fazer para Salvamar, por exemplo. Isso é mais nos municípios ou nos lugares que tem, né, praias e tudo mais, e aí tem concurso para salva-vidas, né? Vai ter uma outra fase para esse salva-vida, a prova prática para ver se o sujeito nada mesmo, se o sujeito não vai se afogar e afogar a pessoa que já está sendo afogada. Então, esse edital vai definir as características de cada fase. Depois, o edital vai definir também o quê? Os requisitos, lembra dos requisitos de escolaridades, tá? Requisitos de escolaridade, né? Quem pode fazer? Nível C, pessoa que tem nível fundamental, em área tal, pronto. Nível médio, ou nível técnico, pessoa que seja técnica em administração, pessoa que seja técnica em agropecuária, pessoa que seja técnica em enfermagem. O edital vai definir os requisitos de escolaridade, né? O cargo lá é para pedagogo. Quem pode fazer? Pedagogo, pessoa licenciada em pedagogia, né? O cargo lá é para técnico em assuntos educacionais. Quem pode fazer? Licenciados em qualquer área do conhecimento ou em pedagogia também, né? Administração, quem pode fazer? O administrador, né? Enfim, o edital vai definir o requisito de escolaridade para cada cargo. Beleza. Quer ver um outro ponto aqui, o terceiro ponto? Formação especializada, tá? Formação especializada. Lembra que eu dei o exemplo aqui da pessoa que vai ser professor da educação especial? Ela precisa ter um domínio específico da área de educação especial. Então vai exigir desse servidor, o edital vai estabelecer, né, a exigência, né, se vai precisar de formação especializada. Ele vai dizer se sim ou se não. Tá? Quer ver uma outra também que pega muita gente? Experiência, né, profissional. Eu acho isso um problema. Porque, por exemplo, repare, eu terminei, por exemplo, meu ensino médio agora, ou meu ensino fundamental, e quero fazer um concurso para esse daí. Só que eu não comecei a trabalhar ainda, cara. Eu estava estudando até agora. Mas eu quero fazer o concurso. Aí o concurso vai lá, né, e comumente acontece isso, exige experiência profissional, um mínimo de experiência profissional. Por exemplo, assistente de alunos, 6 meses de experiência na área. Porra, isso aí corta muita gente que poderia
está prestando um bom serviço lá dentro, mas ainda não tem essa experiência profissional. Mas a lei vai estabelecer que o edital vai estabelecer se vai exigir experiência profissional ou não. Quando não exige, é bom, porque todo mundo pode fazer. Quando exige, tem um problema, porque só vai poder, né, assumir depois quem comprovar essa experiência. Aí um aluno um dia me perguntou, professor, meu edital está exigindo experiência profissional, se eu fizer e passar, o que é que eu faço? Na verdade é o seguinte, se você puder conseguir a experiência até lá, né, se o edital demorar 2 anos para chamar e você entrar logo em um cargo lá e conseguir essa experiência, beleza. Mas se não conseguir, mesmo você tendo passado no número de vagas, se você não comprova a experiência, infelizmente você não tem como assumir o cargo. Aí isso complica, infelizmente. Mas vamos lá. O quinto, tem um quinto aqui ainda. Tá? O edital vai estabelecer também os critérios eliminatórios. Tá? Critérios eliminatórios. Cadê tório? E classificatório. A gente já conhece também, né? Por exemplo, o concurso lá tem 10 vagas. Aí o concurso diz pra gente, vai ter redação e vai ter redação e vai ter a prova de múltipla escolha. Para poder corrigir a redação desse povo, eu só vou poder corrigir até 10 vezes, né? Uma suposição que eu estou trazendo aqui, tá? Um exemplo. Tá? Eu só vou poder corrigir a redação até 10 vezes o número de vagas estabelecido no cargo. Por exemplo, se tem 10 vagas, eu só vou poder corrigir a redação de 100 para depois classificar esses 100. E aí tem que trazer os critérios que vai eliminar ou vai classificar esse sujeito, esse concorrente, esse candidato. E aí um dos critérios, por exemplo, que o edital a gente já está acostumado a ver, é que ele diz pra gente, tem que acertar no mínimo 50% da prova. Tá? Ou tem que acertar no mínimo tantos de português, tantos de conhecimentos específicos. O edital já deixa claro isso. Beleza? Beleza. Tem mais outro? Tem. Tem uns 6 aqui ainda. Lembra que eu falei que eram 6? 6 vai ser as eventuais restrições. As eventuais restrições e condicionamentos decorrentes do ambiente organizacional. Restrições, espera aí que falta um R aqui. Restrições e condicionamentos, tá? Decorrentes do ambiente organizacional. Correntes. Beleza? Do ambiente organizacional. Fechou? Tranquilo. Peraí que restrições ainda está dizendo que está restrita. Restrições. Beleza. Pronto, galera. É o seguinte. A gente vai parar por aqui, porque o vídeo já está longo, senão vai demorar processando, porque eu ainda tenho que editar esse vídeo, tá? E depois postar no YouTube. A internet aqui não ajuda muito. Beleza? Então, daqui a pouco a gente retorna para dar continuidade. Bons estudos, meninos e meninas também. Um abraço.